escolhido para mudar essa nação. Eu acredito. Agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família e faz essa programação toda especial acontecer, que de fato nós fazemos esse podcast para você, por você e para mais ninguém. Muito obrigado por sempre estar interagindo conosco e fazendo essa programação acontecer. Toda semana nós temos aqui convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu trago a essa mesa um jovem cristão que tem sido uma referência na política no estado do Paraná. Alguém que também faz experimentos sociais, trazendo assim conscientização a toda uma sociedade sobre fazer o bem. Eu estou falando do Léo Molina. Léo, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, Fábio. É um prazer imenso estar aqui com você, falando com sua grande audiência. E vamos aqui contar um pouco da minha história de vida, falar de política, falar de projetos. Eu acredito nesse podcast e acredito que, através dessa conversa, nós podemos alcançar muitas vidas. Que legal, Léo. Uma alegria poder recebê-lo aqui. Eu já falei anteriormente sobre o trabalho que você desenvolve e é a partir disso que nós te conhecemos hoje, como o vereador mais jovem da cidade de Terra Rica. Hoje você trabalha no governo e também trabalha nas redes sociais fazendo experimento social, abençoando pessoas de alguma forma e também trazendo uma conscientização para aqueles que veem os seus vídeos. Mas o Léo, como pessoa, como ser humano, como é que você se identifica? Olha, meu nome é Leonardo Molina, mas meu codinome, como todo mundo me conhece, é Léo Molina. O pessoal fala que na política é o nome de guerra. E eu sou casado com a Daniele, quero inclusive mandar um abraço para ela. Curitibana, casei com uma curitibana. Eu sou de Terra Rica, no extremo noroeste. E hoje eu me identifico como uma pessoa do bem, que quer fazer o bem, quer levar o bem para as pessoas. E através das dificuldades que passou na vida, encontrou forças para vencer na vida e agora ajudar outras pessoas que hoje precisam de ajuda. E você acha que fazer o bem é como se fosse uma corrente que contagia? Eu faço o bem aqui para uma pessoa, aquela pessoa que recebeu o meu benefício vai fazer o bem para outra pessoa? Sim, acho que esse é o caminho, né? Nós estamos vivendo em um mundo que tem muita maldade, muitas pessoas de má índole. E quando alguém faz o bem, alguém promove o bem, acaba inspirando outras pessoas a quebrar essa corrente e também ver que realmente tem uma esperança no mundo, né? Através de atitudes, através de ajuda ao próximo, de gestos simples como um bom dia, uma boa tarde, estender a mão para alguém que precisa. Então, eu acredito que sim, fazendo bem, a gente consegue inspirar outras pessoas também a entrar nesse mesmo caminho. Sim, isso é bíblico, né? Isso é ser cristão, isso é viver o evangelho. Fazer o bem sem olhar a quem. Sim, realmente, Jesus ele deixou vários exemplos, né? Que ele estendia a mão e abria oportunidades para a pessoa sair do ponto negativo que ela estava para se encontrar em um ponto positivo. Mas antes ele teve que ter a iniciativa de fazer um gesto de bondade. Então, quando a gente é bondoso com alguém, quando a gente estende a mão para alguém, a gente consegue tirá-la de um ponto A e levar para um ponto B de melhora. Então, esse acho que é o caminho. Sim, você disse aí que você passou por muitas dificuldades na vida. Não leve muito em consideração o que eu vou falar, mas você tem uma cara de piazinho de prédio, pô. Então, de Enzo. Então, de Enzo. Eu iria falar isso agora. Eu iria começar o gancho falando isso. Apesar da minha cara de playboyzinho, eu sou do lado da Vila Barbosa. De Enzo. Não, mas é verdade. Não tem cara de almofadinha, sim, né? Parece que nunca sofreu. Sim, mas é verdade. O pessoal pensa que minha mãe é uma loira do olho azul, que eu cresci, que eu sou piá de prédio, mas eu sou lá da Vila Barbosa,
um bairro assim bem carente de Terra Rica. Sou filho de uma cortadora de cana, mãe solteira. Minha mãe é morena. Eu puxei praticamente tudo do meu pai. E eu cresci em meio a muita dificuldade, uma família muito simples. E minha mãe, ela engravidou muito cedo, com 17 anos ela engravidou. Ela teve um caso com meu pai e acabou engravidando e me criou praticamente sozinha, debaixo de muita dificuldade. E logo após ela também se envolveu com... Ela teve outros relacionamentos e tenho mais 2 irmãos. E, resumo da minha história, eu fui criado por uma mãe solteira com 2 irmãos, praticamente na extrema pobreza, num bairro muito perigoso e debaixo de muita dificuldade mesmo. Eu cheguei a passar fome, não tenho vergonha de falar isso. Mas o que me ajudou, o que me salvou, foi eu ter tido um encontro com Deus, um encontro com o Evangelho. Eu me converti com 15 anos. Eu nunca não era de frequentar a igreja, minha mãe também não. Na verdade, a minha família tinha um histórico de frequentar terreiros de umbanda, de religiões afrodescendentes. Mas eu nunca tive contato assim com o cristianismo. Na verdade, eu não gostava de crente, cara, porque eu jogava bola, tinha um campo do lado da minha casa e eu cresci jogando bola naquele campo. Aí um pastor abençoado foi lá, comprou o terreno e construiu uma igreja, cara. Acabou com o seu futebol. Acabou com o meu futebol e eu fiquei irritado com aquilo. Acordava de madrugada, chutava a bola num portão. Ele tinha um portão gigante de metal. Eu acordava ele, perseguia mesmo ele. Aprontava com ele. Quando acabava o culto, eu fazia uns bonecos, colocava fogo nesses bonecos, descia com uma cordinha assim na árvore, assustava os irmãos. E acabei, depois me converti, acabei virando grande amigo dele. Mas eu nunca gostei de crente. E aí eu me converti com 16 anos. Me converti, foi eu sempre conto esse testemunho. Eu queria ser jogador de futebol, porque eu acreditava que, sendo jogador, eu iria tirar minha mãe da pobreza, iria mudar a história da minha família. Então, eu fui para São Paulo, passei no teste de um time chamado Adelp, em Pindamonhangaba. Esse time tinha ligação com o Luiz Gustavo, que hoje está no São Paulo, jogador de futebol. Só que, em dezembro de 2011, eu peguei férias e voltei para Terra Rica. E quando eu voltei, a situação de casa estava difícil. Minha mãe passando muita dificuldade financeira, com 2 irmãos mais novos do que eu. E eu fiquei muito abalado com aquilo e resolvi ir na igreja. Aí estava tendo um evento, um congresso na Assembleia de Deus. O evento era até na rua. E eu fui ver lá o que os crentes tinham para falar para mim. E no meio ali da pregação, quem estava pregando era o saudoso pastor Jair Storm, faleceu recentemente. Ele estava pregando, aí do nada ele parou de pregar e falou assim: olha, aqui tem um jovem que o sonho dele é ser jogador de futebol, mas Deus tem uma obra na vida dele, ele vai ser pregador, ele vai ser uma pessoa que Deus vai levantar para mudar essa geração. E ele pegou e apontou para mim, no meio da multidão. Eu falei: esse cara tá louco. Você acha que eu vou parar de jogar bola para ser pastor, para ser pregador? Não, esse cara tá louco. E ele apontou para mim e falou assim: é você, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Aí eu fui lá, em respeito a ele, mas eu internamente falando: esse cara tá louco da cabeça, você acha que eu vou parar de jogar bola para ser pastor, pregador? Eu nunca li a Bíblia, eu não sei nem por onde vai isso aí. Só que o que aconteceu? Eu tive uma experiência muito forte com Deus que mudou a chavinha. Sim. Depois que eu fui lá na frente e recebi essa oração, eu não fui lá para aceitar Jesus. Ele me chamou, fui em respeito a ele. Ficou constrangido também, né? Constrangido. Só que daí os jovens pegaram meu nome, pegaram meu endereço e passaram-se alguns dias, eles foram na minha casa. Falaram assim: olha, vai ter um culto de jovem, a gente quer convidar você para estar participando e conhecendo mais a igreja, tudo mais. E é sábado e a gente quer que você vá nesse culto. E eu falei: cara, eu não vou nesse culto, eu não gostei muito, fiquei meio constrangido, falei: eu não vou nesse culto. Só que, durante o dia, eu passei na frente da igreja, estava tendo um movimento muito grande lá, os jovens estavam arrumando tudo lá para o culto, e eu vi uma menina, cara, e me apaixonei. Falei: cara, que irmãzinha bonita. Falei: hoje à noite eu vou na igreja para ver essa irmã, para ver quem que é, para conhecer ela. E eu mal sabia que era uma isca de Deus, assim, para eu estar indo na igreja. Aí eu fui na igreja.
E no meio do culto eu vi um irmão falar em línguas estranhas. Eu nunca tinha ouvido isso. E aquilo me chamou a atenção e eu peguei e cutuquei o jovem que me levou na igreja, né? Que já frequentava a igreja. Falei, o que esse irmão tá falando aí? Ele é de outro país? Que negócio é esse? Ele falou assim, não, isso aí é línguas estranhas. Jesus te batiza com o Espírito Santo. Aí você fala isso, é um dom do Espírito Santo. Falei, mas como é que aprende isso aí? Vocês ensinam? Não, tem que primeiro se converter, se batizar, aí depois você vai conhecer no Espírito Santo, aí ele vai te batizar. Aí eu peguei e falei assim, não, mas se Deus existe mesmo, eu quero ser batizado agora, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero saber se eu gostei disso aí, né? Um idioma de graça, assim, na minha cabeça, né? Aí o cara, não, você tá começando agora, você não sabe como funciona. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí eu voltei para casa, pensando nisso, falei, caramba, mas como assim? O cara recebeu um idioma simultaneamente, instantaneamente. Como que é esse negócio de batismo com o Espírito Santo? Eu lembro quando eu cheguei em casa, não tinha ninguém. A única pessoa que estava em casa era meu avô, e meu avô era surdo. Aí eu fiz uma oração, minha primeira oração a Deus. Falei, Deus, se realmente o Senhor tem uma obra na minha vida, se o Senhor realmente usou aquele pregador, falou que eu iria ser pregador, que é para eu me envolver mais com a igreja, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu nem sei o que é isso, mas eu quero falar em línguas estranhas. E se acontecer, meu avô é surdo mesmo, vai nem entender nada. E cruzei os braços, fiquei esperando acontecer alguma coisa. Aí, em meio ao silêncio ali, escutei a primeira vez a voz do Espírito Santo, falando bem forte no meu coração. E ele falava assim, começa a me adorar. E aí eu fui lá no quarto da minha mãe, peguei um CD que ela escutava para limpar a casa, um CD da Voz da Verdade, e coloquei. E comecei a escutar alguns hinos e comecei a escutar. Daqui a pouco, quando eu me vi, eu estava chorando, de joelho, chorando ali no quarto. E, de repente, entrou um calor na minha casa. Eu comecei a sentir uma presença tão gloriosa. E, quando eu fui ver, eu estava chorando e comecei a falar em línguas estranhas. Glória a Deus. Só que eu fiquei com medo. Eu não entendia. Foi algo assim tão extraordinário. E aí eu saí correndo na rua e eu fui parar na casa do pastor que construiu a igreja lá de casa. E eu comecei a bater no portão dele, e ele saiu meio nervoso, pensando que eu estava afrontando ele. E quando ele abriu o portão, eu soltei uma rajada de língua estranha. Ele não entendeu nada, ele falou assim, meu Deus, está acontecendo? O Saulo virou Paulo. Ele, entra aqui, menino, entra aqui. Ele me acalmou. E aí, depois de algumas horas, eu parei de falar em línguas e eu expliquei para ele, pastor, eu fui numa igreja, o pastor falou isso para mim, e eu desafiei Deus e eu fui batizado, agora eu não sei o que está acontecendo. Então, dessa forma, eu conheci o Espírito Santo, tive minha primeira experiência com Deus, e na hora, no outro dia, eu liguei para o meu empresário e falei, olha, eu não quero mais futebol, eu quero servir a Deus, eu encontrei algo assim maravilhoso. Até o meu empresário não entendeu, falou assim, cara, tem muito jogador que é cristão, o Kaká, por exemplo. Eu falei, não, cara, eu acho que Deus quer me levar para outro caminho. E aí foi assim que eu acabei tendo o meu primeiro encontro com Deus. Quem vê cara não vê dificuldades, não vê história, não vê passado, não vê trajetória, né? Às vezes as pessoas nos julgam muito pelo nosso momento. Igual eu falei aqui, eu brinquei contigo, te chamei de Enzo, de piazinho de prédio, mas não conhecia essa sua história, né? Por isso que é bom conhecer a história antes de julgar, não é verdade? Mas, Fábio, eu vou ser bem sincero. Foi bom, foi maravilhoso esse momento, mas depois desse momento, minha vida mudou do avesso. Porque eu tinha um familiar ela era de outra religião. Eu não vou aqui entrar nesse mérito, porque hoje em dia a gente tem muito cuidado com as palavras. Sim, claro. Mas depois que eu me converti, assim, tive muitos levantes. Esse meu familiar chegou até mim e falou assim, olha, por conta de herança familiar, falou assim, olha, eu vou acabar com a sua vida. Agora você é crente, pensa que Deus vai mudar a sua história, eu vou acabar com a tua vida. E ela falou desse jeito para mim, olha, em você eu não posso tocar, mas na tua mãe e nos teus irmãos eu vou tocar. E aí eu fiquei sem entender, né? Essa pessoa sempre fez o mal para minha família, era parente meu, mas sempre fez o mal. Eu falei, amém, vamos ver qual Deus é maior, se é o seu Deus ou é o meu.
E eu lembro que eu fui em um culto, quem estava pregando é o pastor Jorginho do Xerém. Jorginho de Xerém. É um profeta. Lá do Rio de Janeiro. E ele estava pregando, e ele me chamou lá na frente, na igreja, e falou assim, olha, tem uma pessoa da tua família, que ela está em Paranaguá, fazendo um trabalho contra a tua vida, para te matar. Mas Deus fala para mim que ele vai poupar a tua vida. Mas prepara a tua casa, fala para a tua casa se achegar a Deus, porque vai vir um grande vento na tua família. E aí eu recebi essa palavra, quando cheguei em casa, falei para minha mãe não era crente, nem meus irmãos, falei, olha, vamos se apegar com Deus, porque as coisas podem piorar. E depois desse dia, eu acordei um dia de madrugada, e até me arrepio em falar, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Deus me proporcionou essa experiência. Eu vi em cima do meu irmão um ser branco, com a cara toda pintada, pequeno, tinha mais ou menos meio metro de altura. Ele estava com os pés em cima da cabeça do meu irmão Leandro, que é o irmão do meio. E eu olhei para aquilo uns 10 segundos e fiquei apavoradíssimo e acabei desmaiando de tanto apavorado que eu fiquei. Foi uma experiência muito forte. E depois desse dia, a minha vida mudou. Esse meu irmão, que até então ele estudava na APAE, pois tinha dificuldades de aprendizado, pessoa muito tímida, não saía de casa, muito medrosa, esse meu irmão entrou de cabeça, pés e cabeça no tráfico de drogas. A minha mãe, que até então tinha uma saúde perfeita, ela descobriu vários nódulos nos rins. E, de repente, minha vida já era difícil. A gente tinha uma família muito pobre, tinha só uma casa para morar de herança, inclusive essa casa que gerou todo esse transtorno. E minha vida virou do avesso. Entrou em uma batalha espiritual ferrenha, então. Espiritual. E eu novo convertido. E eu fiquei sem saber. Falei, meu Deus, esse mundo é muito pesado. E o meu irmão se envolveu assim, de repente se envolveu no tráfico. Entrou no mundo do crime. Minha mãe começou a ficar muito debilitada. E ali começou as batalhas na minha vida. E até que cheguei a um ponto que eu pensei em até mesmo tirar minha vida. Falei, meu Deus, o Senhor falou que tinha uma obra na minha vida, mas agora minha mãe está doente. Meu irmão nas drogas, o meu outro irmão também, dando trabalho. E fiquei um tempo desempregado, trabalhava em um supermercado, ganhava pouco. E falei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Mas Deus sempre me visitava, Deus sempre falava comigo, Deus sempre falava que a chave iria mudar. Mas era muita prova, muita luta, e eu acabei ficando assim... Isso você bem novo, né? Bem novo, com 16, 17 anos. E falei, meu Deus, agora a casa caiu. Eu não via escapatória, sabe? Eu não via para onde... como mudar essa realidade, né? Como tirar meu irmão das drogas, como curar minha mãe, como ter uma liberdade financeira, que eu estava pobre, sim, passando dificuldade. Querendo ou não, você acabou sendo o responsável, sim, pelo lá, né? E aí... Deus usou um programa de TV para falar comigo. Eu, até então, queria ser jogador. Deixei esse sonho de lado para seguir ele nos caminhos do Senhor. E aí eu cheguei a um momento e falei, e agora? O que eu faço da minha vida? Eu vou ser um cara, com todo o respeito, mas vou sempre trabalhar em um supermercado, empacotando mercadoria. Quero crescer na vida, quero tirar minha mãe dessa situação, quero ter uma família, quero ser alguém. Foi quando um dia, em meio a esse caos, eu liguei a TV no domingo, estava passando um programa Domingo Legal com o Celso Portiolli. E ele tem um quadro lá que chama Construindo o Sonho, onde ele constrói casa para pessoas carentes. E naquele dia ele estava contando a história de uma menina que era cristã, que tinha orado a Deus para que o Celso Portiolli escolhesse a cartinha dela. E a menina passava muita dificuldade. E o Celso foi lá, contou a história dela, uma história muito emocionante. Eu chorei muito vendo aquela história. Ele construiu uma casa nova para ela. E naquele momento eu falei assim com Deus, Deus, eu quero ser igual o Celso Portiolli. Eu quero ajudar as pessoas através da comunicação. Eu quero ser um comunicador, eu quero apresentar um programa de TV para ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. Foi então que eu ganhei uma oportunidade para trabalhar em um programa de rádio, programa da igreja. Entrei como sonoplasta e saí como um dos maiores apresentadores da história de Terra Rica. E nesse meu programa eu ajudava as pessoas.
A pessoa ligava lá, olha, preciso de uma cesta básica. E eu, sem dinheiro, sem condições, eu conseguia, fazia um apelo no rádio, pedia para empresário, pedia para outro empresário. Eu comecei a construir a minha história em Terra Rica através desse meu programa de rádio, ajudando o próximo. E as pessoas ficavam admiradas, falavam, poxa, o cara não tem onde cair morto e consegue ajudar as pessoas. E foi até então que um desses programas, eu reformei o quarto de uma criança carente, uma história muito bonita, e essa história chegou até o Celso Portiolli. O Celso Portiolli assistiu esse quadro, assistiu essa reforma, e ele gravou um vídeo no meu Instagram, se você procurar, tem lá, ele me parabenizando, e hoje eu sou amigo do sobrinho dele, o Gustavo Portiolli, que inclusive vindo para cá, eu já imaginei que eu iria contar essa história. Eu conversei com ele, falei, tô aqui, mandei a foto para ele. Ah, que legal. Para ele acompanhar. Então, acabei virando amigo do Celso Portiolli. E aí foi assim que eu comecei a construir a minha carreira na comunicação, e isso me levou até a política. Sim, mas deixa eu abordar algo aqui. Como é que foi para você, sendo um adolescente de 16, 17 anos, carregar sobre si essa responsabilidade de ser uma coluna espiritual e praticamente ser o chefe da sua casa? Eu acho que me deu muito suporte para eu enfrentar essas dificuldades foi experiências com Deus e oração. Experiência com Deus e oração. E oração. Quando você ora muito, você vira uma chave que até poucas pessoas do meio evangélico sabem disso. Quando você tem uma vida regrada de oração, você fica em outro patamar. E coisas que às vezes iria abalar uma pessoa que de repente não está em uma vida de oração, quem está em oração tem estrutura para aguentar. Então, eu sempre fui muito de oração, sabe? Orar nas madrugadas, orar em monte. Eu sempre fui uma pessoa que orei muito, sabe? E a oração te dá estrutura para você acreditar que mesmo que pareça que não, no final tudo vai dar certo. Mas se você não estiver ligado, conectado, você balança e você desiste. Sim. Então, o segredo foi eu ter tido essas experiências precoces com Deus. Eu já assim, ter uma... Cara, eu fui batizado com o Espírito Santo sem saber o que era isso. Eu tive uma visão sobrenatural. E novo convertido. Então, isso me despertou, assim, me deu uma maturidade espiritual muito grande. Falei, opa, Deus existe, as coisas espirituais existem, então eu preciso me preparar porque não é brincadeira. Então, acho que a oração é a chave de tudo. A pessoa que ora, ela tem uma estrutura diferenciada. E essa batalha espiritual que você enfrentou entre a sua parentela ali, de alguém que disse que ia fazer o mal para sua casa, para sua família, foi resolvido de alguma forma? Sim, foi resolvido. Essa pessoa hoje acabou tendo encontro com Deus também. E se arrependeu de todos os males que fez, principalmente contra a minha mãe, contra mim. A pessoa virou a chave assim, da mente. Hoje tá em um novo rumo. Não está na igreja, mas se arrependeu, reconhece e a conexão foi voltada e nós temos uma boa comunhão hoje. O mal não vai prevalecer contra o bem nunca, né? Mas o segredo eu coloquei essa batalha nas mãos de Deus. Poderia muito bem usar outras ferramentas para atingir ela. Ir no fórum, ameaçá-la, enfim, usar a minha força física, mas eu coloquei nas mãos de Deus. Porque quando você enfrenta uma situação onde o inimigo se levanta contra você usando uma pessoa e você tenta enfrentar com suas próprias forças, Deus ele não é o seu juiz. Deus ele não vai julgar a causa. Agora, quando você coloca essa causa nas mãos de Deus, Deus ele vai julgar. E a balança vai pender para quem tiver certo. Verdade. Eu sempre tive essa realidade. Ele carrega sobre si a responsabilidade, ainda na adolescência, juventude,
de enfrentar o mundo espiritual, sendo uma coluna espiritual dentro de casa, e também de ser o chefe da casa, de cuidar da casa. Além da responsabilidade espiritual, ele precisa cuidar dos pais, cuidar dos outros irmãos, porque quando você passa a conhecer a Cristo e a viver o Evangelho, cai sobre você a responsabilidade de tudo isto dentro do lar. É claro que a gente jamais vai tirar a responsabilidade do maior chefe da família, que é para ser o pai. Mas você acaba sendo o responsável espiritual, o sacerdote de casa, porque você conheceu a Jesus, enquanto os pais não. Qual seria a sua mensagem para esses Léos? A mensagem que eu deixo para você que está passando esse tipo de dificuldade, acredite que mesmo que pareça que não, no final tudo vai dar certo. Mesmo que esteja caindo o mundo ao seu redor, fique firme em Deus, que no final tudo vai dar certo. Quando Davi foi enfrentar Golias, todos diziam ali que era uma grande derrota. Pois Davi era um jovem inexperiente, Golias era um soldado gigante, experiente, todos temiam a ele, mas Davi olhou aquela situação não como uma derrota, mas sim como uma vitória que só veio disfarçada de derrota. E isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente passa por uma situação que a gente olha para a situação e vê como uma derrota. Mas é uma vitória que só veio disfarçada de derrota, pois Deus vai usar a sua história para alcançar outras vidas. Então, por mais que hoje você olhe a sua vida como uma derrota, é uma vitória que só veio disfarçada, pois o seu testemunho vai ser uma potência nas mãos de Deus e muitas vidas serão alcançadas e no final você vai ver que valeu a pena. Maravilha, perfeito. Molina, em algum momento você se arrependeu da sua renúncia do futebol para viver Cristo? É uma pergunta bastante confrontadora, né? Você pode até falar, não, eu não me arrependi, mas em algum momento não veio aquele pensamento assim, poxa, cara, se eu tivesse seguido a minha carreira no futebol, hoje eu estava bem. Sim. Não tem isso? Olha, vou ser bem sincero, com toda certeza, em alguns momentos da minha vida eu já me arrependi. Eu me arrependi porque, não vou falar que eu era um craque, que eu jogava muito bem, mas eu era muito esforçado. Você parece o Pedro Raul. Tá no Corinthians tá no agora, Corinthians, né? Atacante, né? Foi uma decepção pro Vasco. Meu Deus do céu. Mas eu tinha eu era muito, eu sempre fui muito estudioso, assim, eu observava muito. E eu era muito fã do David Beckham, do jeito que ele batia na bola. E eu comecei a estudar o jeito que ele batia na bola e eu comecei a treinar. Então eu era um jogador normal, canhoto, e batia muito bem na bola. Fiz muitos gols de falta, gol olímpico, e esse era o diferencial. Então eu era um meia esquerda, que tinha uma boa visão de jogo, e na bola parada treinava muito. Eu cheguei a treinar 500 bolas paradas num treino. Era absurdo assim, o nível de bola parada. Tanto é que semana passada eu gravei um vídeo com uma ex-jogadora de futebol da seleção, em homenagem ao Dia da Mulher, e no final fizemos um desafio do travessão. E facilmente eu acertei o travessão. Então, batia muito bem na bola. Que isso, Varão? Varão jogador. Cara, eu era diferenciado. Varão cara. que bate bem na bola. Pode perguntar lá pro pessoal de TRI, que eu era conhecido como Paulo Baier de TRI. Rapaz! Porque, cara, era diferente. Não, eu treinava muito. E aí, tinha uma escolinha do Atlético Paranaense, inclusive, na cidade vizinha. Eu treinei muito lá. Joguei vários campeonatos com eles. E em vários momentos eu falei, caramba, será que fiz a escolha certa? Será que ali eu poderia ser um jogador cristão, né? Me arrependo muito, ainda mais quando você assiste um jogo da Champions League, cara. Você vê os caras entrando lá, perfilado, aquele hino tocando, você fala, caramba, cara, eu poderia estar ali. Mas eu acho que não era vontade de Deus. Mas eu confesso para vocês, hoje, com a mente que eu tenho hoje, eu tomaria outra decisão no momento ali. Eu continuaria com o futebol, porque é algo assim que até hoje queima no meu coração. Eu gosto muito, assim. Eu assisti um filme chamado Gol, não sei se você assistiu. Gol, Vivendo um Sonho. Assisti. A história de um garoto que fugiu do México, foi para Inglaterra, jogou no Newcastle e depois foi para o Real Madrid. Quando eu vejo esse filme, eu assisti umas 15 vezes já, sobe no coração de novo. Caramba, eu poderia ter sido jogador. Mas passou, né? Mas hoje você tem certeza que vive um propósito de Deus. Sim. Hoje eu tenho certeza. Porque assim, a renúncia não significa que não vai arder em seu coração em querer estar vivendo aquilo que um dia você sonhou e desejou. Você renunciou,
Mas não significa que não faz parte de você. Sim, sim. É um sonho que você sonhou, Sim. você simplesmente disse não. Mas, assim, uma coisa é você saber que disse não e você ter convicção que o que você Sim. vive hoje está debaixo de um propósito Sim. extraordinário, né? Mas hoje eu procuro também ajudar aqueles que querem ser jogador. Eu tenho um curso na Hotmart chamado Método Foco. O que é o Método Foco? Eu pego as minhas experiências que eu tive no futebol e eu fiz muito curso de inteligência emocional, principalmente com a Febracis, o Paulo Vieira. Fiz vários cursos com ele e eu estudei um pouco sobre a vida do Cristiano Ronaldo, sobre a mentalidade dele. Eu peguei um pouco da minha experiência na base de futebol, os desafios que eu enfrentei e também coloquei ali nesse curso aquilo que eu aprendi com o Paulo Vieira. Formei esse combo e eu vendo esse curso na Hotmart, chama Método Foco, que é uma mentoria para quem quer ser jogador de futebol. Então hoje eu contribuo com esse pessoal através dessa minha experiência. Inclusive tem um jogador que está na base do Porto, que eu mentoro ele, o Bruno, ele inclusive é de Terra Rica. Eu troco muita ideia com ele, passa aquilo que eu aprendi, principalmente de inteligência emocional. Porque, sabe, Fábio, o grande segredo para você virar jogador não está na sua habilidade, está na sua mente. Quanto mais precoce você evoluir em questões táticas esportivas, em questões de maturidade, na questão de fama, de não se iludir, de trabalho, de foco, se o atleta conseguir essa maturidade precocemente, a chance dele ser um jogador é muito grande. Sim. Porque o que eu percebo é que na base, os jogadores pensam que é pegar uma bola, sair fazendo jogada de efeito, fazer um golaço, você é um bom jogador. Mas eles não estudam a questão tática do futebol. Hoje em dia, o Guardiola, com as suas questões táticas, movimentações táticas no futebol, ele revolucionou o futebol. Então, poucos jogadores se atentam a isso, a como correr certo no futebol. Imagina um jogador com 16 anos. Além de ele treinar, se dedicar, se preparar mentalmente, se alimentar bem, ele se atentar a essas questões mais táticas de futebol, com 15 para 16 anos, qual a chance dele dar errado no futebol? Difícil. Difícil, mas hoje em dia o pessoal quer saber de mulherada, quer saber Mas de a inteligência falar. emocional tem que ter também após ter conquistado o sucesso, né? Sim. Porque vamos lá hoje, vamos pegar uma galera aí no futebol que infelizmente eles decepcionaram a si mesmo, decepcionaram familiares e decepcionaram uma galera que torcia para eles, pô. Vamos lá, o Robinho. Sim. Pô, grande baita jogador. Daniel Alves, irmão. Olha só o que aconteceu com o cara. Vou falar o próprio Neymar, irmão. Sim. Quem não tinha expectativa de Neymar ser o melhor jogador do mundo? Sim. Hoje em dia a gente já não tem mais expectativa. É que o Neymar, o objetivo dele é outro, né? Enquanto, até eu vi um grande treinador falando nisso, enquanto o Cristiano Ronaldo tem o foco de ser o melhor do mundo, em treinar, em se alimentar bem, em ter uma vida mais resguardada, em ser um cara família, Neymar tem outros objetivos, né? Ele preferiu seguir outros caminhos que não é compatível para um bom desempenho. Então é um cara que tem muito mais habilidade do que o Cristiano Ronaldo. Mais futebol. Mais futebol do que o Cristiano Ronaldo. Eu acho que até, inclusive, ali na questão tática e de drible do que o Messi. Não, mais habilidade do que o Messi. Ele tem mais Sim. futebol do que o Messi. Mas só que o foco dele é outro. O negócio dele é Só não tem a mesma mentalidade, né? É resenha, é mulherada, é balada, é mídia. Ele tem outro foco. Ele acha que ele não foca muito nessa questão de ter pagar o preço, sabe? É. E pagar o preço é difícil, irmão. Sim, é difícil. É que a gente fala daqui. Mas eu hoje tenho que fazer as minhas renúncias. Sim. Tu tem que fazer as suas renúncias. Sim. Agora vamos colocar o cara tendo de tudo, entendeu? Vivendo dos melhores lugares, o cara se torna multimilionário. Sim. As renúncias dele tem que ser maior. Mas, infelizmente, é assim. Cada um tem a sua personalidade e cada um sabe... Tem o seu domínio próprio. O Cristiano Ronaldo já consegue, Sim. entendeu? Lutar e ser família. Já o Neymar não consegue. Mas né? Fábio, é muito difícil também. A gente tem que se colocar no lugar do atleta. Imagina um cara, cresceu na favela, pobre, passou dificuldade, nunca teve uma bike para andar, nunca nenhuma menina bonita deu um oi para ele. Aí, de repente, o cara vira jogador. Fica bonito até, Fica né? bonito. Um monte de menina em Rico. cima dele. Dinheiro para comprar o melhor carro da loja. Isso é difícil, cara. Se o cara não estiver em Deus, igual o Kaká, mesmo sim. nos tempos áureos,
sendo tentado, mesmo nas fraquezas, o Kaká tava ali em Deus, né? Então, aí você acha que um cara desse, que nunca provou nada do mundo, nunca provou o luxo do mundo, você acha que o cara vai querer dormir cedo, o cara vai querer se alimentar bem, não vai querer beber, não vai querer ir pra balada? Então é difícil, cara, é difícil. A gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas. Mas a gente já tem... Aí por isso que eu apresento o paralelo. Ao mesmo Sim. tempo que tem um Neymar da vida que acaba dando legalidade para as caras. E o Neymar vem de um berço cristão, irmão. Sim, sim. Entendeu? Tem um amigo meu que jogava com ele, que é o Carioca, o Davi Lessa, que fazia na concentração um momento de oração. O próprio Ricardo Oliveira Sim. fazia também um momento de concentração e oração. E o Neymar veio, o pai dele veio de uma batista, né? Sim. Foi criado nisso, com princípios, com valores. Mas, irmão, qualquer um de nós, qualquer ser humano, se a gente não estiver na cruz, lutando contra nós mesmos, contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, os prazeres do mundo são atraentes, Sim. são convidativos. Então, é necessário ter uma estrutura mental, uma inteligência emocional e também espiritual para dizer não, né? Sim, tem que ter um propósito muito firmado mesmo. Alguns encontram esse propósito em Deus, outros encontram propósito no simples fato de querer ser o melhor, igual o Cristiano Ronaldo. Ele não é uma pessoa, embora eu veja ele comemorando o gol, fazendo o sinal da cruz, né? Mas eu acho que, assim, em comparação com o Kaká é muito mais espiritual. O Ricardo Oliveira, Sim, né? Ricardo Oliveira. Mas o Cristiano Ronaldo entrou nessa parte de propósito. Ele quis ser o melhor do mundo. Propósito de vida, né? Propósito de vida mesmo. E isso, um propósito de vida é capaz de você encarnar no seu ser e vencer os prazeres da vida. Uma pergunta para a gente partir já para outro lado da sua história. Será que, se você estivesse seguindo a carreira do futebol, você teria essa estrutura para viver os propósitos de Deus hoje? Então, só Deus sabe. Eu não posso te afirmar, porque hoje eu tenho essa estrutura devido a tudo aquilo que eu passei. Se eu continuasse no futebol, não sei se eu passaria por esse caminho. Não sei se eu teria esses encontros com Deus. Então, não posso te afirmar, né? Tudo vai da experiência. Vai da experiência, mas se eu continuasse, acho que Deus ele iria, de alguma forma, também me conduzir. Se ele sempre teve esse propósito na minha vida, não importa o caminho, a profissão que eu seguisse, ele iria se encontrar a mim, eu teria tido esse encontro com ele. Mas não sei se eu seria a pessoa que eu sou hoje, né? Eu sempre ouço algumas pessoas dizerem que Deus não honra conquistas. Deus honra renúncias. Sim. Então, talvez as experiências que você teve com Deus é Ele honrando as suas renúncias, Sim. Principalmente a renúncia do futebol. E só para encerrar, não foi fácil eu me libertar do futebol. Você sabe que a Assembleia de Deus... Até hoje tu não se libertou, não, viu? Vou te chamar para um futebolzinho para ver. Eu jogo, mas libertar, assim, da vontade de ser jogador. De ser jogador. E eu me batizei, só que daí o meu pastor não gostava que os jovens jogavam bola. E depois que eu me batizei, eu abandonei o sonho de ser jogador, mas continuava jogando bola, continuava ali jogando com o pessoal. Só que o pastor pegava muito no meu pé, falava, Léo, você tem que parar com isso, daqui a pouco você vai se arrepender e tudo mais. E eu não conseguia parar de jogar bola. E sabe o que eu fiz? Cara, eu fiz uma loucura. Peguei todas as minhas chuteiras, todas as minhas camisas que eu tinha, fui no fundo da minha casa, coloquei fogo. Minha mãe ficou louca. Minha mãe, quando viu, falou assim, tá louco, menino? Eu falei, não, mãe, é uma ação que eu tenho que fazer para me libertar disso. Mas hoje eu tenho maturidade, eu jogo uma bolinha. Inclusive, meu time perdeu de 8-1. Eu trabalho na Band também. O time da Band perdeu de 8-1, mas o meu de honra eu deixei lá. Rapaz do céu. Seu time perdeu de 8-1 e você era o melhor do time. O melhor do time. Imagina se fosse o pior, irmão. Imagina se fosse o pior. Mas enfim. Ainda bem que Jesus te trouxe pra cá, porque se você estivesse no Vasco ia me dar mais raiva ainda. Mas enfim, essa foi a minha história com o futebol. E como é que foi o início da sua carreira política? Olha, o início da minha carreira política foi devido ao sucesso no rádio. As pessoas falavam, Léo, saia vereador que você tem chance de ganhar. E foi então que eu coloquei meu nome à disposição e, na verdade, fui estudar também o jogo político, né? Como que funcionava a política, como que era o cenário político na época ali na minha cidade. E aí me candidatei, foi uma campanha assim, muito difícil,
muito complicada mesmo, tive vários levantes, e só que Deus me honrou. Deus me honrou. Na época, nessa época, foi em 2020, eu me candidatei. Eu não vou dizer assim que eu estava afastado da igreja, mas eu tive um período que eu comecei a olhar para o homem, sabe? Eu cresci muito, muito rápido na igreja. Começou a conhecer os bastidores. Esse foi o grande problema. Cara, esse é um perigo, na verdade, irmão. Das pessoas conhecerem os bastidores da igreja. Sim. Irmão, se você quer ser salvo, quer manter a sua fé intacta em Deus, não quer ser desestabilizado na sua espiritualidade, não quer, enfim, se tornar um desigrejado, não conheça os bastidores. E se acaso você buscar conhecer os bastidores, lembre-se que a igreja é composta por homens. Ela é um organismo, mas também uma organização. Como organismo, é a igreja do Deus vivo na terra, mas como organização, Deus pôs liderança. E, infelizmente, as lideranças são falhas, são errôneas, mas os erros das lideranças não anulam a excelência de Deus na igreja. Sim. E eu cresci muito rápido na igreja. Com 17 anos, já estava pregando na convenção. Contei o meu testemunho de vida na convenção da Assembleia de Deus. Na época era o pastor Ival Teodoro, pastor presidente, pastor Jair Storm, que era um pai para mim. Ele conseguiu esse feito histórico, né? Nunca nenhum jovem contou o testemunho na convenção. E aí eu comecei a pregar, comecei a andar com pregadores de nomes, assim. E aí eu comecei a ver algumas coisas assim que fiquei bem triste, sabe? Falei, poxa vida, pensei que era diferente, sabe? Pensei que tinha muita honestidade nesse meio. E eu caí no erro, na besteira de olhar para o homem e não olhar para o Deus que me chamou. E eu fiquei estacionado, fiquei muito decepcionado. E todo domingo estava na igreja, mas não era mais envolvido, não pregava, não fazia evangelismo. E bem nessa época eu me candidatei a vereador. E recebi muitas críticas dos próprios irmãos da igreja, falando, você nem está muito firme na igreja e quer o apoio da igreja, você tem que se virar mesmo fora da igreja e tudo mais. E bateram muito forte em mim, bateram muito forte mesmo. Só que eu sabia que Deus iria me dar a vitória, porque Deus enviou pessoas assim, que eu nunca imaginei que iria me ajudar, que me ajudaram. Inclusive pessoas que recebem muito preconceito da própria igreja. Eu tive uma cabo eleitoral que ela, uma menina declarada lésbica, só que tem muita influência, principalmente no esporte, e ela me ajudou com unhas e dentes. E, cara, nunca vi ela falar mal de igreja, nunca vi ela sequer... E eu sempre fui uma pessoa conhecida no meio da igreja, e ela agarrou minha campanha pela pessoa que eu era ali na sociedade, não pela minha fé. E ali eu percebi uma coisa, que às vezes a igreja tem dificuldade de alcançar esse tipo de pessoa pelo preconceito. Eu bato firmemente, eu sou contra esses militantes LGBTQIA+, esse pessoal que milita, querendo impor essa cultura deles nos jovens. Esse pessoal eu sou extremamente contra. Os militantes. Os militantes. Mas nem todo homossexual é militante. Nem toda mulher que gosta de mulher é militante e concorda com isso. Então a gente tem que separar muito isso. E às vezes a gente olha para essas pessoas com óculos de julgamento e acaba afastando ela cada vez mais dos caminhos do Senhor, de uma oportunidade para se pregar e ela vir para o caminho do Senhor. São seres humanos, como qualquer outro ser humano, que precisam de um Salvador. Todos nós precisamos do Cristo Salvador. Sim. E eles só precisam serem alcançados pela maravilhosa graça, pelo maravilhoso amor de Deus, e reconhecer que, de fato, é um pecado que, como qualquer outro, que eles precisam lutar contra. Sim. E aí, me candidatei, ganhei a eleição. Eu fui o vereador mais jovem da história de Terra Rica. Com 26 anos eu ganhei a eleição. E fiquei 1 ano e meio como vereador. E tive 2 projetos em destaque. Um projeto, até nós estamos no mês da mulher, até é interessante falar esse projeto. Eu criei um projeto onde fica proibido a contratação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha no âmbito municipal. Então, a pessoa que é condenada pela Lei Maria da Penha ela não pode trabalhar em nenhum órgão público. Eu fiz essa lei. E outra lei também, eu percebi que nos parques da cidade não tinha nenhum brinquedo acessível para crianças com deficiência.
Então, eu criei também um projeto onde onde o município é obrigado a, no mínimo, ter 30% em brinquedos ali para pessoas com deficiência. Então, nesse 1 ano, foi um período curto, mas eu trabalhei muito por Terra Rica, fiz projetos bons e sempre ali atendendo a população. E tanto é que eu recebi o convite também para ser candidato a deputado estadual. Fui candidato nessa última eleição, não me elegi, mas logo após recebi o convite para trabalhar no governo do estado do Paraná. Então eu deixei o meu cargo de vereador e vim morar em Curitiba faz 1 ano e meio que eu estou em Curitiba e hoje eu trabalho no governo do estado e está sendo uma experiência assim, muito, muito legal mesmo. Que bacana. E só tem 28 anos de idade? 28 anos eu vivi tudo isso. E que história incrível e que história extraordinária. E é interessante nós conversarmos sobre isso aqui, porque você é novo, é jovem, é cristão, teve experiências com Deus, acredita em dons espirituais, é do mistério, é do manto. Sim. E mesmo assim você é envolvido com a política. O que despertou em você esse sentimento para a política? Eu enxerguei a política como um instrumento para ajudar as pessoas da ponta. Então, principalmente no âmbito evangélico, a igreja, por muito tempo, ela deu a política para o diabo. Eu cresci ouvindo que política era do diabo, que nenhum irmão da igreja poderia se envolver com política, pois ele iria se desviar, enfim, tudo mais. E então a igreja sempre deu a política para o diabo. E com isso, pessoas ruins, pessoas de mau caráter, acabam ocupando o cargo eletivo. E eu acredito que depois que o Marco Feliciano se envolveu com a política e se tornou-se deputado, ele acabou mudando um pouco esse cenário no Brasil e foi um grande incentivador para que os irmãos, os cristãos, se envolvessem com a política. Então, eu acredito que a política é um bom instrumento, um instrumento maravilhoso para você atender a população em geral. Agora, o que eu percebo, assim, que muitos cristãos ainda têm um pé atrás com a política devido a polêmicas, devido a que vai levar pedrada. Você se envolver com política, você vai se tornar ali uma pessoa vulnerável, uma pessoa que as pessoas vão começar a julgar suas ações. Então, não tem como. Você vai ter que ter suporte para isso. Mas muitas pessoas do meio da igreja ainda têm medo da política. Mas sim, a política é uma ferramenta poderosa para você mudar a realidade, até mesmo da igreja. Você pode ali pautar leis que vai beneficiar a igreja. Você pode pautar leis que vai beneficiar a população em geral. Então é melhor ter pessoas boas na política, pessoas de Deus na política, do que ter pessoas que realmente vão lá colocar pautas de agendas que vão contra a família, vão contra a igreja. Contra os princípios de uma sociedade conservadora, né? Sim. E na Coreia do Sul, eles vivem um avivamento muito grande. Hoje a Coreia do Sul é o país que o cristianismo mais cresce. E se você for pesquisar a história hoje da Coreia do Sul, você vai ver que lá tem bons políticos e o índice de corrupção lá é 0. Por quê? Houve um avivamento na questão cultural ali do país, na questão também religiosa e também na questão política. Várias pessoas que temem a Deus estão ocupando cargos eletivos e hoje o país virou uma potência. Então esse é o segredo, é a gente trazer a política para o lado de Deus. E é interessante que a gente ora muito por um avivamento espiritual, religioso, um avivamento na igreja, mas a igreja ela precisa redirecionar também a sua oração. Porque, às vezes, nós vivemos esse focos de avivamento apenas dentro da comunidade da fé. Sim. Então, você falando isso aí, é necessário também nós orarmos por um avivamento social. Sim. Quando nós pedimos um avivamento social, aí o índice de criminalidade diminui, sim, o índice de promiscuidade diminui. E nós também precisamos pedir um avivamento na política, porque se nós orarmos por um avivamento na política, o índice de corrupção vai diminuir. As pessoas vão levantar a bandeira da justiça, de verdade, da honestidade. E nós precisamos de cristãos mesmo, preparadíssimos dentro da política. Mas você há de concordar comigo que, principalmente, falando do Brasil, conhecendo o Brasil, o contexto político, ele não corrompe, porém, é um âmbito de corrupção. Sim. Ele apenas só vai revelar quem já é corrompido. Sim. São grandes as propostas, são muitas propostas que um político recebe para entrar no caminho do erro.
Isso é bem notório. Nós somos um país que é palco de grandes corrupções. Aqui nós temos vários exemplos de políticos corruptos. Enfim, mas se você tiver propósito e realmente estiver conectado com Deus, você consegue vencer. Você não vê... Tem vários políticos que até mesmo não são de igreja, você não vê ele não é um frequentando a religioso, igreja, né? Não é religioso, só que o cara tem caráter, o cara faz bons projetos. Então, hoje, tem muitos políticos ruins? Tem sim, mas tem também políticos bons e principalmente os políticos que temem a Deus. Tem muito político que faz um trabalho maravilhoso. Marco Feliciano é um cara que aguentou muita coisa e está ali firme e forte, sempre defendendo a bandeira, não deixou de ser pentecostal, não deixou de ser aquela pessoa, aquele não pregador, ser crente, né? Marco Feliciano. Então é um grande exemplo. O Nicolas Ferreira também. Nicolas está lá agora. Faz um trabalho muito bom. Então temos o próprio vários Magno exemplos. Malta, né? Sem tirar a vida pessoal dele, Sim. mas como político, faz um trabalho de excelência também, né? Sim. Magno Malta, essa galera. Então a política não corrompe, mas revela aquele que já é corrompido, Sim, né? sim. A pessoa já tem essa má índole, independente se ela for cristã ou não, ela pode se corromper, mas se a pessoa tiver uma índole boa, ela vai conseguir andar nesse caminho. Tem que pisar em ovos, mas consegue andar por esse caminho. Tendo uma conduta ilibada, um coração entregue a Deus, uma mente cativa ao Espírito Santo, você, de fato, ter princípio, ter valores, não negociar a chamada de Deus e entender que você está ali para cumprir uma missão. Você não está ali simplesmente para exercer um cargo. Sim. Você está ali cumprindo a missão de Deus, que através da legislação, através da fiscalização, você vai estar representando o próprio Cristo na Câmara ou no Congresso Nacional, independentemente do departamento que você estiver, você está lá no governo hoje. Sim. Acredito que em algum momento você recebe proposta. Então, se você não tiver princípios e valores, você acaba negociando os seus valores. Sim, tem que ter princípio, tem que saber onde você quer chegar e tem que também medir as consequências, né? Eu prefiro dormir tranquilo, colocar minha cabeça no travesseiro e falar, olha, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, estou vencendo as tentações, estou vencendo e estou tranquilo, não tem um A para falar de mim. Do que, de repente, fazer algo errado, ter um benefício, mas é a consciência. E depois, né, prestar conta diante de Deus, vai ser bem complicado, né? E a consciência grita, né? Sim, a consciência grita e não tem como. Você que faz coisa errada, o político que faz coisa errada, eu não acredito que ele possa dormir bem. Ele carrega, em cima dele tem vários problemas. Pode ter certeza, tem vários problemas sentimental, problemas familiar. Tudo que você planta, você colhe. E o cara pode até enganar, né? Enganar jornalista, enganar mídia, ele pode mascarar a situação, ele pode enganar até os próprios que ele convive, mas quero ver enganar a consciência. Sim. Né? A consciência sempre vai estar ali martelando. Sim, essa não tem como. Não tem, é o tribunal da alma. Isso não tem como. E na sua visão hoje, a igreja precisa se envolver mais ainda com a política? Porque há um tempo atrás a igreja não se envolvia, hoje tem algumas, né? Vamos pegar aqui o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia hoje é um arauto de Deus. Sim. Dentro da política, dentre todos os pastores no Brasil, é o único, eu digo com respeito, que dá cara para bater, irmão. Sim. Entendeu? Dá cara para bater. Os outros pastores, eles ficam mais retraídos porque eles acham que a igreja não deve se envolver tanto assim. Sim. Qual é a sua visão sobre isso? A igreja deve sim se envolver com política, não com a politicagem, mas com a política. A igreja deve, sim, incentivar os seus membros a serem candidatos, a até mesmo se preparar melhor com cursos, preparar o candidato para realmente ele possa assumir o mandato e exercer o mandato de uma forma assim, excelente. Porque o que acontece, sabe qual o grande erro da igreja hoje? Até tem candidatos da igreja que se elegem, mas eles chegam lá, em vez deles fazer projetos que vai beneficiar a população, que vai beneficiar o estado, o município,
eles fazem projeto para agradar só o nicho da igreja. Eles criam lá o dia do ciclo de oração, homenageiam o pastor, criam lá a praça da Bíblia e pensam que essa é a verdadeira função de um vereador, de um político evangélico. E aí a população começa a enxergar esse político como um político meia boca. Fala, poxa, o cara é da igreja, se elegeu, mas só faz projetinho para homenagear pastor, para homenagear membro de igreja, para o dia da Bíblia. Cidadão honorário. Então, esse para mim, hoje, é o grande erro dos políticos evangélicos. É entrar por esse lado. Agora, aquele que realmente faz projeto para ajudar a população, que leva recursos para o município, que defende os princípios bíblicos, assim como o Nicolas Ferreira defende muito bem, o cara se preparou, o cara tem argumento para defender ali aquilo que ele acredita, não é um meia-boca que fica lá, sabe, não sabe nem para onde vai. Então, hoje, a igreja tem que se envolver, mas também tem que se preparar, e tem que preparar os seus candidatos. Eu vejo poucas igrejas preparando os candidatos. Eu não vejo curso sobre política na igreja, como ser um bom político, o que faz um político, como ter boas propostas. Eu não vejo, só vejo pessoas que são amigas de pastor, que acabam tendo apoio do pastor, se elege, aí fica naquela troca de favores. Vou homenagear o pastor ali, fazer um projeto ali, Praça da Bíblia, e fica por isso. Uma plaquinha de uma homenagem. Plaquinha. E são poucos. Eu posso citar políticos que eu conheço que são de igreja, que são porreta mesmo, que fazem a coisa acontecer. Nicolas, Marco Feliciano. E são poucos. Magno Malta, que fazem projetos bons. Tem aquele Sosten lá do pastor Silas também faz um trabalho bacana. Da Divec, Sosten Cavalcante. Tem o Cezinha de Madureira também. Sim. Que desenvolve. Tem o pastor André Bueno, agora de São Paulo também, Sim. que está desenvolvendo um trabalho incrível como deputado estadual em São Paulo. Sim, mas principalmente no interior. Fala assim, mais do âmbito do interior. Uhum. Políticos evangélicos do interior não tem essa preparação que, de repente, o Nicolas teve. Então, nós temos que se atentar a preparar os nossos candidatos no debate também. No debate. Cara, vai numa universidade pública e pega um jovem de esquerda, os caras são extremamente inteligentes, os caras têm argumentos, os caras podem até dobrar você. Se você não conhecer sobre também esses conceitos de direita e esquerda, qual é a agenda da esquerda, se você não se preparar, eles te convencem. E você apanha, na verdade. A ideia não é nem convencer, é você apanhar diante do público e não ter argumento para se defender e rebater os caras. Sim. Né? Então a igreja tem que se envolver e tem que se preparar e tem que produzir bons candidatos, bons cenários para o pleito eleitoral. Mas isso também já começa em casa. Por exemplo, hoje dentro da igreja, uma família cristã, eu vejo os pais orando pelos filhos. Senhor, faça do meu filho um missionário. Senhor, faça do meu filho um pregador, um cantor, um pastor. Senhor, faça do meu filho um grande profissional em alguma área. Mas eu nunca vi um pai falar, Senhor, faça do meu filho um grande político conforme o seu coração. Não tem, pô. Sim. Não tem, porque a nossa mente foi blindada para a questão política há muito tempo. A política foi associada como algo do diabo. Sim. Quem entrasse na política iria se corromper. Nós falamos tanto que a política era do diabo, que aqui no Brasil... Sim. eu ia falar, o diabo de 9 dedos está governando. Mas não vou falar, entendeu? Não vou falar. Mas deixa pra lá, deixa eu ficar quieto aqui. Mas se você olhar... O homem da capa preta, careca, tá? O homem é perigoso, né? Tem que pisar em ovos, né? Falando em capa preta, ovos, né? É verdade. Então, mas se você olhar para a história bíblica, Deus, ele sempre foi um grande político. Quando Deus levantou Moisés nada mais, nada menos, foi um político ali que libertou o povo. Ele teve ali embates políticos contra Faraó. E Deus quem dava as estratégias. Então, Moisés era um ser político que, através de estratégias divinas, negociava ali com Faraó a libertação do povo de Israel. Então, nada mais é do que um jogo político ali que, através de uma direção de Deus, Moisés saiu vitorioso. Então, você entende como que é a estrutura de um bom político? É aquele que escuta as instruções de Deus para o benefício do povo. Então, nós temos que enxergar dessa forma a política. Agora, se ficar dando instrumentos para pessoas ruins,
as coisas não vão melhorar, não tem como. E eu penso que os candidatos e os eleitos pela igreja, eles deveriam fazer mais, tanto pela igreja como para a sociedade no todo. Vamos lá. As pessoas que frequentam a igreja são membros, tem parentes que não frequentam. E, infelizmente, dentro da igreja tem muitas famílias que sofrem com algum parente na dependência alcoólica, Sim. dependência química. Poxa, eu particularmente posso estar pecando nisso aqui, mas eu lamento que muitas igrejas, até grandes, em diversos campos no Brasil, não tenha uma casa de recuperação. Sim. Não tenha uma comunidade terapêutica para cuidar, principalmente dos domésticos, dos familiares dos domésticos da fé. Sim. E isso poderia ser uma ação envolvida com um município e a igreja, porque o Estado ele acaba tendo condição também de arcar com esse projeto. E a igreja entrava com o lado espiritual. Sim. Poxa, mas aí vem os candidatos, os eleitos, seja vereador, deputado, entregar plaquinha, homenagem. Nas festas é uma babação, irmão. Sim. Sério. Mas fazer acontecer alguma coisa para uma sociedade, para a comunidade, como no todo, a gente não vê. Sim. Olha, Fábio, o maior investimento que nós possamos fazer em nossas vidas é investir em vida. Investir em vidas. Então, todo projeto que você vai beneficiar a vida de uma pessoa é válido. E esse projeto que você citou aí é algo assim extraordinário. A igreja poderia se mobilizar para ter uma estrutura social melhor, para ter programas para enfrentar crise de ansiedade, depressão. Eu, inclusive, criei um projeto, está tramitando no governo, um projeto e estou até tentando parcerias com igrejas e estou encontrando dificuldade, vou ser bem sincero. Esse projeto são palestras para pessoas que sofrem de crise de ansiedade. Tem muito jovem hoje sofrendo com crise de ansiedade. O jovem está passando por dificuldade ali na vida, não sabe o que fazer, aí começa a ter sintomas físicos, como palpitação, pensamentos de suicídio. Então, nós temos também que levar esse lado clínico para esses jovens. E está tramitando esse projeto. Eu até conversei com o secretário Rogério Carboni, que é o secretário da SEDEF, que é a Secretaria da Família. Ele deu ok, nós estamos aí estudando a possibilidade de implantar esse projeto no Paraná. É algo assim que é complexo, mas se for implementado, vai ter muito resultado. Então, a igreja tem que olhar para esse lado também. Para recuperar um jovem que está nas drogas, não é fácil. Tem que ter tem que andar junto, Estado e igreja. Eu acho que essa união do Estado com a igreja tem muitos benefícios. A união para o benefício Sim. da sociedade como um todo. A igreja já faz um trabalho... Gente, a gente não pode aqui desconsiderar o trabalho que a igreja faz. Isso é reconhecido por muita gente, principalmente pelo Ratinho. Sim. O Ratinho, em rede nacional, na SBT, ele mesmo fala que a igreja desenvolve um trabalho social, em alguns lugares se torna maior do que o trabalho do Sim. Estado. E é verdade. Sim. Na questão de reabilitação de pessoa, por exemplo, eu tenho um amigo que tem comunidade terapêutica que é auxiliado por diversas igrejas. Agora, imagina a potência que se tornaria essa comunidade terapêutica se houvesse a assistência da igreja trabalhando no espiritual e o Estado ajudando da forma como pode Sim. ajudar. Na verdade, o que falta é um projeto robusto para isso, né? Porque eu conheço várias clínicas que fazem um trabalho legal, mas o que elas sofrem não é brincadeira. Não, demais. Falta de recurso. Não, eu tô falando desse amigo meu que quando ele começou, e até hoje, em alguns meses, precisa ficar mendigando, irmão. Sim. Para ter uma ajuda de custo, para ter uma cesta básica. Isso é um absurdo, Sim. é lamentável. Mas o próprio governo do estado está elaborando também um projeto para ajudar essas clínicas de recuperação. Eu não tenho assim a informação com muita propriedade, mas eu escutei ali nos corredores um projeto que vai acontecer e vai ser muito legal. Então, nós temos que ter projetos robustos, realmente, para fazer o negócio acontecer sem ficar passando dificuldade. Temos que investir de forma robusta nesses projetos sociais. Sim. Por exemplo, vamos dar um exemplo de São Paulo aqui, onde tem aquela Cracolândia que dá um monte de problema para todos os governadores e prefeitos. Aqui em Curitiba também tem alguns pontos de Cracolândia. Cara, imagina se a igreja, com essas comunidades terapêuticas, já desenvolve um trabalho
transformando e recuperando muitas pessoas dentro da limitação deles, imagina se o Estado vem junto. Sim. Irmão, pode ser que o problema das Cracolândias está resolvido nisso, entre o Estado e a igreja se unir para o bem maior da sociedade. Sim. O problema é que as pessoas não conseguem ver essas clínicas que são pequenas, mas tem muita gente trabalhando, desenvolvendo um trabalho Sim. incrível de recuperação. Você pega uma clínica lá, vai conversar com um cara que desenvolve o trabalho, o pastor, pergunta quantas pessoas ele já conseguiu recuperar e colocar Sim. nas ruas, ressocializando essa pessoa. Muitas Sim. pessoas. Uma pequena clínica. Agora imagina se essas clínicas têm ajuda do Estado. É claro, com monitoramento, porque quando entra também, isso... quando Sim. entra também leva muita gente a se corromper. Por isso precisa ter monitoramento, fiscalização. Por isso o projeto, na sua visão, Sim. conforme você falou com muita propriedade, tem que ser robusto. Sim. Eu conheci um pastor, o nome dele é Ricardo, ele é de Carlópolis. Carlópolis. Ele tem um projeto que é fantástico. Ele, na verdade, ele conheceu um cantor chamado Barreto, o Bruno Barreto, cantor conhecido no Brasil todo, um cantor sertanejo. E na pandemia ele conheceu esse cantor. E esse cantor acabou se tornando-se amigo dele. E ele era afastado da Assembleia de Deus. Ele cresceu o vô dele era pastor de igreja, não sei se é falecido. E esse Barreto se afastou da igreja, mas através desse encontro com o pastor Ricardo, ele acabou voltando para os caminhos do Senhor. E ele até casou com uma prima do André e Felipe. E o cara ontem lançou um álbum gospel. Apesar ele continua no secular, mas ele está também com trabalhos no gospel. E ele conheceu o pastor Ricardo. E o pastor Ricardo tem um projeto fantástico de evangelismo e que resgata vidas. E o Barreto, junto com outros empresários ali do meio sertanejo, inclusive a Godoy Music, que é a produtora do Luan Pereira, da Ana Castela, eles patrocinam esse projeto do pastor Ricardo. E hoje o pastor Ricardo tem um ônibus, tem o melhor som de evangelismo do Paraná é do pastor Ricardo. E ele visita as comunidades carentes, leva a cesta básica, o Barreto faz um show gratuito. E eu conheci esse projeto de perto faz 2 semanas. E o pastor Ricardo mostrou o quanto de vidas que ele resgatou das drogas, do tráfico, inclusive até aqui em Curitiba, quando ele veio aqui em Curitiba, e através de investimento dos cantores sertanejos. Então os caras investem mesmo. O som do evangelismo é o melhor do Brasil. A carreta dele é a melhor do Brasil, uma carreta top. Ele anda de caminhonete. Então, ele entendeu que se você investir de uma forma robusta, tanto em estrutura como em investimento, o resultado é maior. Então, eu fiquei admirado quando eu vi cantores seculares investindo no reino de Deus, investindo de forma robusta, não é miguezinho, não é R$100 por mês, não. Os caras investem mesmo, investem em toda a estrutura e tem muita gente sendo alcançada e tendo a vida transformada. Investimento, né? Molina, eu vou fazer algumas perguntas para a gente caminhar para o final aqui. Nessa nossa conversa, alguma pergunta que você gostaria de responder, mas eu não te fiz? Na verdade, eu gostaria de contar aqui uma experiência que eu tive com Deus. Eu tenho certeza que essa experiência pode tocar alguém que, de repente, possa estar passando por uma grande dificuldade financeira. Você me perguntou o que fez eu ter essa estrutura para aguentar passar as dificuldades, embora em um momento da minha vida eu tenha me afastado um pouco por eu começar a olhar para o homem, não pelas dificuldades. Eu me afastei da igreja porque eu comecei a olhar para o homem. Hoje voltei... E ver os erros. E ver os erros. Hoje eu voltei para a igreja, estou firme, congrego lá na Advec, até mandar um abraço para o pastor Jarmuth. Mas no período que eu passei dificuldade financeira, eu não me afastei porque eu tive uma experiência assim, fantástica com Deus. Eu falei no começo da entrevista que eu tenho um irmão que se envolveu no tráfico de drogas. Ele acabou até ficando... Ele foi preso, ficou 7 anos preso. Hoje ele tá solto. E quando ele se envolveu ali no tráfico de drogas, naquele período, eu estava em um culto e eu saí para beber água e um irmão que estava ali no bebedouro, ele olhou para mim e falou assim, olha, eu tenho um recado de Deus para você. O irmão Laércio Sena, lá de Terra Rica. Ele falou assim, olha, você vai passar por uma grande dificuldade na tua vida,
mas não é para você procurar ajuda humana, não é para você procurar ajuda do homem, é para você descansar e confiar em Deus, pois vai ser Deus que vai te dar a vitória. Ele falou isso para mim, eu falei amém. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe me trouxe uma notícia. A mãe falou assim, olha, seu irmão está devendo uma quantia para um traficante, o cara veio aqui, ameaçou a gente, se a gente não pagar até sábado, esse cara vai vir aqui e vai matar seu irmão. E aí eu fui lá conversar com meu irmão, ele falou assim, eu peguei... Na verdade, ele pegou droga para revender, revendeu e os camaradas que comprou droga dele não pagou e ele ficou devendo para o traficante maior ali. E aí eu lembrei da profecia, falei, será que é isso que Deus quer falar comigo, que é para eu descansar? Então eu estava ali sendo ameaçado, minha família estava sendo ameaçada de morte por conta de uma dívida de R$ 1.200. E eu peguei e falei assim, mãe, Deus falou comigo, Deus vai dar vitória, fica tranquilo que a gente vai conseguir esse recurso. E na época eu não tinha dinheiro, na época eu trabalhava em supermercado, passando muita dificuldade, já cheguei a passar dificuldade de não ter o que comer, cortar a energia de casa, e meu irmão nessa vida. Foi quando o prazo começou os dias se passaram, estava chegando o prazo, que era no sábado, e nada acontecia, Deus não enviou a providência, e eu fiquei desesperado. Falei, eu vou ter que ir atrás de alguém, vou ter que pedir emprestado para alguém, porque meu irmão vai morrer por conta de mil e poucos reais. Foi quando eu fui atrás de vários amigos, vários pastores, e todos negaram-se a me ajudar. Falaram, olha, se a gente te ajudar agora, amanhã ele vai fazer de novo. Então a gente não pode ajudar, ele tem que pagar o preço. E foi quando eu fiquei desesperado. E eu fui orar, falei, Deus, na tua palavra diz que uma vida vale mais do que uma alma, que uma alma vale mais do que um mundo. E meu irmão está prestes a morrer por conta de R$ 1.000. Cadê o Deus que eu sirvo? O Senhor falou para mim em profecia que iria me dar vitória e nada aconteceu. E eu fui atrás do prefeito da cidade, fui atrás de pessoas ricas e ninguém me ajudou. E sabe quem me ajudou? Uma pessoa que eu só via na rua, bêbada, caída, mal vestida. Meu Deus. Essa pessoa chegou no portão da minha casa com a quantia de dinheiro e falou assim, eu vim aqui para te ajudar. Então a vitória veio de onde eu menos esperava. Eu estava confiando que a vitória iria vir do homem, do prefeito da cidade, do empresário, dos pastores. Mas Deus enviou na minha porta uma pessoa que eu olhava na rua e falava, esse cara é um morador de rua. Até eu pensava na época que ele morava, só vivia bêbado. O cara chegou e me ajudou com R$ 1.200. E eu pude salvar o meu irmão daquela ameaça. Então, essa experiência, eu vi que realmente quando Deus fala que tem um projeto na sua vida, que ele vai cumprir algo na sua vida, você pode descansar. Porque por mais que tudo venha a dar errado, no final tudo vai dar certo. Uau, perfeito. Na vida, qual pergunta você gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Qual pergunta que eu gostaria? Cara, não é simples essa pergunta, hein? Não é simples essa pergunta. Eu acho que sempre fica algo para trás, uma situação mal resolvida, questionamentos que as pessoas, de forma indireta, fizeram suposições inverídicas que pode ser que chegou em ouvidos que se tornaram verdades, mas nunca te deram uma oportunidade de responder, nunca quiseram ouvir a sua versão. Há alguma coisa? Olha, tem um assunto sim que eu lembrei agora. Eu renunciei o meu mandato de vereador para concorrer a deputado. E na época ali na cidade ninguém entendeu isso. E até eu não expliquei muito, porque foi algo complexo. Pois um deputado federal me mostrou um projeto político onde ele iria me ajudar em vários municípios e com essa ajuda eu iria ter a chance de me eleger a deputado. Só que eu era de outro partido político e eu tive que mudar de partido para entrar no mesmo partido desse deputado, para entrar nesse projeto político. E aí a proposta foi o seguinte, um deputado federal chegou até a mim e falou assim, olha, renuncia o mandato de vereador, vem para o meu partido que eu vou te ajudar a você se eleger a deputado estadual. E essa pessoa que me fez essa promessa é um político de muito caráter, um cara que está mais de 30 anos na política, e eu confiei
nele, confiei nesse projeto e renunciei o cargo de vereador e fui concorrer a deputado estadual. Só que no meio do caminho ocorreu várias situações que fugiu do nosso controle e eu não consegui apoio em outros municípios. E não foi nem culpa do deputado, o deputado tentou me ajudar, mas realmente não aconteceu. E acabou que eu tive uma péssima votação e muitas pessoas falaram, olha, por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você renunciou ao cargo de vereador? Mas só que eu estava passando por um período muito difícil na minha vida. Eu era vereador, só que o salário do vereador era muito baixo e eu não conseguia mudar a realidade da minha família. Minha mãe doente, lutando contra problemas nos rins, com nódulos nos rins. O meu irmão preso na cadeia, eu tinha que todo mês estar ajudando ele. Eu atolado de dívidas, porque toda hora chegava gente na minha casa pedindo ajuda. Léo, me ajuda uma cesta básica, Léo, paga minha conta de energia. E a cidade, muitas pessoas pobres, assim, pessoas carentes, e eu, com um coração bondoso, acabava tirando da onde não tinha para ajudar essas pessoas. E devendo muito, uma dificuldade financeira muito grande mesmo. E eu namorava a Dani, que é minha esposa, namorava à distância. Eu não tinha condições de ver ela. Tanto é que teve um dia que eu vim para Curitiba eu não tenho vergonha de falar isso. Vim para Curitiba para ver ela, a gente namorava. E ela falou, amor, eu queria sair, eu queria jantar, eu queria fazer caminhada no Parque Barigui e almoçar ali no restaurante. E eu não tinha dinheiro para levar ela, eu tinha dinheiro mal para vir para Curitiba. E até um testemunho forte, isso aqui que eu vou contar, eu falei, vamos amor, vamos. Fiz a caminhada e conforme a gente estava caminhando, eu estava orando, pedindo para Deus uma saída. E andando ali no parque, eu olhei pro chão, vi R$100. Deus enviou a providência, cara, coisa forte, assim. Então eu estava nessa situação que eu dependia de Deus para tudo. E eu falei, eu preciso sair disso, eu preciso dar um salto na minha vida, pois não tá certo. Por isso que eu concorri a deputado, por isso que eu aceitei esse desafio, porque eu pensava, se eu ganhar para deputado, eu vou resolver a vida da minha família, eu vou ter um salário melhor, eu vou poder casar com minha esposa, que eu não tinha condições mínimas para casar com a minha namorada na época. Então, eu renunciei ao mandato de vereador pensando em crescer em várias esferas da minha vida. E assim poderia ajudar mais ainda a sociedade. E poderia ajudar mais ainda. Só que ninguém entendeu na época. Todo mundo pensava, não, o cara quer crescer rápido na vida, o cara abandonou os eleitores. Mas eles não viram que eu passava por uma dificuldade muito grande. Até, inclusive, nesse período eu entrei em depressão. E as pessoas, eu disfarçava muito bem. Eu chegava no rádio, apresentava meu programa, tudo bem, ajudava as pessoas, mas as pessoas mal sabiam que eu estava ali passando por grandes dificuldades. Então eu queria revelar essa situação para as pessoas saberem o real motivo de eu ter renunciado ao meu cargo de vereador. Perfeito. Leonardo Molina, 28 anos de idade, cristão, jornalista, político, com uma história de superação incrível, extraordinária. Até aqui. Para você, Leonardo, o que é a vida? A vida é algo sagrado, é algo divino, que nós temos que amar e seguir os propósitos divinos. Leonardo Molina, você não está no programa Essa é a Minha História, você está no Eu Acredito Podcast. O que é a vida? A vida é algo sagrado, é algo divino, onde nós temos que encontrar o nosso propósito de vida. Eu encerro aqui, Leonardo, o que é a vida? Para resumir, então, a vida é Cristo. É isso aí, gente. Esse bate-papo, essa conversa em mais um episódio do Eu Acredito Podcast foi com esse gigante, com uma história incrível de superação que emocionou a gente. Se você ficou do início até aqui, tenho certeza que, de alguma forma, esse podcast foi extraordinário para a sua vida. Deixa aí o feedback nos comentários. Eu só tenho gratidão por você fazer parte da nossa programação. Se você entrou aqui de gaiato no navio, estava navegando, de repente você encontrou esse podcast ao vivo, achou interessante, ficou conosco até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, compartilhe para mais alguém e pode navegar aí através do nosso conteúdo. Nós temos mais de 127 episódios
diversos convidados, cada um com uma história diferente, com lições extraordinárias. Esse é o Eu Acredito Podcast. Nós estamos aqui com um propósito, com um projeto, ainda que seja grande, mas todo início é pequeno, mas através de você nós podemos crescer juntos. E fica aqui a minha palavra de gratidão a toda a galera da TV Fusão, que disponibiliza esse estúdio incrível, com um baita profissionalismo, nos atendendo aqui semanalmente. Léo, muito obrigado por sua participação, por vir aqui compartilhar um pouco do muito que Deus tem depositado na sua vida. E deixa suas considerações finais olhando para aquela câmera. Olha, Fábio, obrigado você pelo convite. Uma honra estar aqui nesse podcast de tamanha envergadura no Brasil. Podcast que tem alcançado vidas com essas histórias que você conta aqui. Prazer muito enorme. E obrigado a você que acompanhou, que vai acompanhar. E eu fico muito feliz em ter participado e contado um pouco da minha história aqui no Eu Acredito Podcast. Léo, se você tivesse a oportunidade de transmitir uma mensagem ao mundo, vamos lá, você está tendo a oportunidade de transmitir uma mensagem ao mundo. Qual seria essa mensagem? Olhe para aquela câmera e transmita ela. Olha, acredite em você, acredite nos seus sonhos e, principalmente, deposite a sua confiança em Deus, pois Deus ele é especialista em patrocinar sonhos. Você está vendo um menino que veio da Vila Barbosa, do interior do estado, que hoje trabalha no governo. Recentemente eu almocei com o presidente Bolsonaro, uma pessoa que não tinha nenhuma perspectiva de vida, mas que ousou acreditar e chegou em lugares altos. Se eu conseguir, você também pode conseguir, pois para Deus nada é impossível. É isso aí, gente. Nós vamos nessa semana que vem, com a graça de Deus, nós estaremos de volta. Não se esqueça, se você não nos segue em nossas redes sociais, aqui está o nosso canal no YouTube. Eu Acredito Podcast também no Instagram, no Facebook e também no TikTok. Siga também o Léo Molina em suas redes sociais. Instagram, Léo Molina. Léo Molina Oficial. Léo Molina Oficial. Aí você vai ficar por dentro de tudo, de todo o trabalho que ele desenvolve, tanto no reino quanto na sociedade. Vamos nessa! Show de bola.